A paz do Senhor, irmãos. Me chamo Glória, sou diaconisa na congregação da Samambaia, Ministério DGO. Recebi o convite do Ministério de Mulheres da Sede para estar trazendo esta reflexão sobre o tema Mães que influenciam na salvação e na vida espiritual dos seus filhos. A referência bíblica se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, o verso 9, que diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar da Bíblia falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é necessário confessar com os lábios também e crer no coração. Entendemos também que a salvação é pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas é necessário crer no coração aquilo que confessamos com os nossos lábios. Antes de conhecer a Cristo, para Paulo, a salvação dependia apenas dos seus esforços e das suas obras. Isso para ele não era problema, pois havia muitos atributos a seu favor, tanto herdados como adquiridos. Sobre o ponto de vista humano, contudo, quando teve o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, Paulo entendeu que, sobre o ponto de vista de Deus, esses atos de justiça não passavam de trapo de imundícia. Então nós podemos ver aqui, queridos, que é necessário, que os nossos filhos, eles conheçam a Deus, para que eles entendam que eles precisam, eles dependem do Senhor, eles necessitam de Deus. E a palavra do Senhor vai falar também ali, em 1 Timóteo, sobre a avó de Timóteo, a Lóide, a sua mãe Eunice, que habitava. Paulo vai lembrar isso a Timóteo, que a fé da sua avó, da sua mãe em Cristo, era uma fé não fingida, era uma fé verdadeira, era uma fé sincera. E nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Eles precisam ver em nós este exemplo de vida. Nós precisamos dar testemunhos para os nossos filhos da fé que habita na nossa vida, da fé que temos em nosso coração na pessoa de Jesus. Eles precisam ver em nós testemunhos vivos, vidas transformadas, para que eles possam também seguir os nossos passos. E Provérbios vai dizer bem claro, Provérbio 24, 3, 4 vai falar sobre isso. Provérbio 22, verso 6 também vai falar sobre isso. Provérbio 23, o 13 e o 14 também vai falar sobre isso. Então é necessário que nós possamos ensinar aos nossos filhos o caminho certo, para que eles possam prosseguir na sua vida, para que eles venham vencer as tentações desta vida, para que eles venham vencer as provações. Nós não sabemos o que os nossos filhos ainda irão passar. E para que eles passem por todas as suas adversidades, por todas as tentações da vida, para que eles vençam todas essas tentações, é necessário eles terem uma fé firmada na pessoa de Jesus. E para isso o Senhor conta conosco. Nós temos a responsabilidade, queridas, nós temos o compromisso, amadas, de passarmos essa segurança, essa fé não fingida, essa fé sincera para os nossos filhos. E nós estamos vivendo uma época, nós estamos vivendo um tempo que isso está se fazendo assim mais necessário do que nunca. Nós vemos aí adolescentes, jovens, totalmente perdidos. E nós vamos olhar a situação desses jovens, a condição familiar deles. Nós vamos ver a resposta para tanta destruição.
vem de família totalmente desestruturada, vem de famílias totalmente descompromissada com Deus, por não conhecer o Senhor também. Então, cabe a nós, como igreja do Senhor, como mães que conhecem a palavra do Senhor, passar para os nossos filhos a palavra de Deus também. O Senhor, ele confiou a nós os nossos filhos. O Senhor, ele confiou a nós. E ele vai cobrar isso de nós também. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Aquilo que é para nós fazermos, aquilo que o Senhor deixou para que nós possamos fazer, o Senhor não vai fazer por nós. E o que é que nós podemos fazer? Orar, interceder, sermos exemplo dentro dos nossos lares, um lar sadio, um lar onde o Espírito Santo de Deus habita. Pode ter certeza de uma coisa: será um lar abençoado, será uma família abençoada, será uma família estruturada, porque a presença de Deus se faz valer naquele lugar. Então, irmãos, nós precisamos viver aquilo que pregamos. Nós precisamos viver. Porque, infelizmente, estamos vivendo um tempo onde se fala muito e pouco se vive. E Deus não tem compromisso, né, com aquilo que quebra os princípios bíblicos. Deus não negocia princípios. A palavra do Senhor está aqui como um manual, né, de vida para nós. E para levarmos também a nossa casa, aos nossos filhos. Nós precisamos estar buscando sabedoria do alto. Tiago, né, fala ali na sua epístola: tem falta de sabedoria? Peça ao Senhor. Nós precisamos buscar esta sabedoria. Tem muitos lares sendo destruídos porque os pais, a mãe, não têm sabedoria para com seus filhos. Deus, ele requer de nós como mães, por quê? Porque os nossos filhos, eles passam a maioria do tempo conosco. Muitas vezes os pais têm sua obrigação? Tem, são sacerdotes do lar. Mas os nossos filhos, o Senhor confia a nós, porque a maioria do tempo é conosco que eles vivem. Então nós temos toda a oportunidade de podermos ensiná-los, de poder orientar aos nossos filhos, de instruí-los, de sermos verdadeiramente um instrumento de Deus na vida dos nossos filhos. Mas isso só vai funcionar se os nossos filhos veem em nós o exemplo. Se eles olhar para nós e ver mudança de vida. Porque tem um ditado aí fora que diz, né? Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso nós sabemos que não funciona. Não é bíblico. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, irmãos, vamos buscar a sabedoria do alto. Vamos buscar entendimento da palavra, conhecimento da palavra. Se quisermos ter as nossas orações respondidas, devemos obedecer ao Senhor. Devemos obedecer aos mandamentos do Senhor. Ore pelos seus filhos, mas também use de autoridade. Porque tem muitas pessoas que oram, jejuam, intercedem até, mas elas não usam de autoridade no momento que é preciso, no momento que é necessário. E nós sabemos que Deus, ele só vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Deus, ele liberta, ele transforma, ele muda a situação e muda a história. Mas aquilo que cabe a nós fazermos, que é orientá-los, orar com eles, por eles, sermos testemunhas na vida deles, conduzi-los
ele ao caminho certo, ao caminho da verdade, ao conhecimento real da Bíblia, isso cabe a nós fazermos. E Deus não vai fazer por nós. Afinal de contas, nós temos a palavra do Senhor como nosso manual para orientar os nossos filhos. O que Deus vai fazer é aquilo que eu e você não podemos fazer, que é transformar a vida deles, que é libertá-los, que é transformá-los e dar o entendimento a ele do caminho certo, porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eles só serão libertos se eles conhecerem a palavra. E para que eles conheçam a palavra, é necessário que alguém venha falar da palavra. E essa pessoa escolhida por Deus somos nós. Somos nós. Mães que influenciam na educação dos filhos e na vida espiritual deles também. Quantas mães aí desejando, né, ser agraciada com a gravidez, ter o privilégio de ser chamada de mães. E quantas mães têm essa dádiva de Deus, mas não estão sabendo valorizar, não estão sabendo dar valor a esta maravilha que o Senhor lhe concedeu de ser mãe. É muito bom ter uma família. É maravilhoso ter filhos. Mas muito melhor é poder ter uma família pautada na palavra, ter um lar aonde verdadeiramente o Senhor possa habitar, aonde verdadeiramente a paz do Senhor venha habitar, aonde os nossos filhos tenham prazer de sair e de voltar para casa. Isso é maravilhoso, irmãos. Quantos jovens não têm prazer de retornar para o lar? Né? Até mesmo, tanto mãe quanto pai também, né? Quantos maridos não têm prazer de voltar para casa? Porque a mulher não tem sabedoria, não tem prudência, né? Muitas vezes nós agimos pela emoção, agimos no momento do nervosismo, né, da preocupação do dia a dia. Tantas coisas nos levam a roubar o equilíbrio, muitas vezes, espiritual e emocional. E é justamente nesta hora, é justamente nesse momento que nós temos que parar e pensar o que falar, como agir, porque são momentos como esse que levam muitos à destruição. Porque muitas vezes uma palavra falada não tem mais como voltar atrás. E o inimigo, que é sagaz, aproveita justamente desse momento para trazer perturbação, para trazer confusão, para desestabilizar a família. E com isso nós temos visto aí tantos lares destruídos. Então, queridas, vamos aprender com a palavra. Vamos buscar a palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor orientação para conduzir os nossos filhos, para conduzir os nossos lares. Porque os conselhos, eles podem até ajudar, mas o testemunho fala muito mais alto. Muitas vezes nós até orientamos os nossos filhos. É bom, é necessário. Provérbio também vai falar sobre os bons conselhos. Mas o testemunho, ele fala muito mais. Então, que nós possamos testemunhar do amor de Deus na nossa vida, dentro dos nossos lares, a favor dos nossos filhos, para que eles possam também até ter confiança em nós. Porque quando o filho olha para uma mãe que não vê nela uma certa estrutura,
Ele não tem confiança. E quando o filho não tem confiança na mãe, quando ele não acha essa confiança dentro de casa, muitas vezes ele vai desabafar com pessoas que não têm temor nenhum de Deus, que não têm compromisso nenhum com Deus. E aí é onde está o grande perigo. Vamos buscar no Senhor esta sabedoria, este entendimento, para poder até mesmo orientar os nossos filhos, para poder aconselhar os nossos filhos, para pegar dele a confiança. Nossos filhos precisam ter em nós a confiança. Eles precisam saber que podem confiar em nós, que nós somos para ele a pessoa mais certa, que deseja, que quer, que almeja a felicidade deles. Mas para que nós conseguimos isso, é necessário sermos exemplos na vida dos nossos filhos. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Louvo ao Senhor e peço a Deus, em minhas orações diárias, que o Senhor conceda, não só a mim, mas a todas as santas do Senhor, prudência, sabedoria, dentro dos seus lares, na sua família, para que o Senhor possa habitar, para que o Espírito Santo habite em cada lar, no meio de cada família. Porque, sendo assim, esse lar será chamado, como diz o hino, né? Casa de bênção, casa de alegria, casa de paz, aonde todos que nela habitem tenham prazer de estar dentro dela. Que Deus em Cristo abençoe a todas, em nome de Jesus.